Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a transformação geométrica. Essa aula é muito importante para você, aluno do 8º ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal, tá? Peço também a você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui diariamente no nosso canal. Peço também que você possa compartilhar com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, assim todas as pessoas podem conhecer o nosso trabalho, ok? Então vamos lá? Falando um pouquinho sobre a transformação geométrica. É importante que você entenda o seguinte: quando você tem uma figura plana qualquer, você pode aumentar essa figura, você pode reduzir essa figura, você pode trocar a posição dessa figura, tá certo? Então são várias transformações que são possíveis fazer em qualquer figura plana. E essas transformações, elas ficam muito mais fáceis caso a gente pegue um plano cartesiano para realizar essas transformações. Então, para você entender de forma tranquila o que eu estou querendo falar sobre essas transformações geométricas, eu quero que você entenda, a princípio, o que é um plano cartesiano. Então, olha aqui comigo na tela. Ó. Perceba que eu tenho um eixo na horizontal, bom? E eu tenho também um eixo na vertical. No ponto onde esses eixos eles se cruzam, esse ponto aqui, ó, vai ser o nosso marco 00, ou seja, vai ser a nossa origem. E se você pegar o eixo da horizontal, à direita do zero, todos os números são positivos. À esquerda do zero, todos os números são negativos. Agora, no eixo da vertical, eu tenho aqui o marco 0, tá bom? A origem. Abaixo do zero na vertical, os números são todos negativos. E acima do zero, aqui ó, na vertical, os números são todos positivos. Quero também que você entenda o conceito de par ordenado. Se eu tenho, por exemplo, um ponto A de coordenadas, vamos colocar aqui ó, 2 e 3. O que isso significa? Que em X, o que seria X? O eixo da horizontal vale 2, e o Y, que é o eixo da vertical, vale 3. Então, nesse caso, o ponto A está representado aqui, ó, 2, 3. Aqui está o meu ponto A. Ok? Vamos pegar um ponto B. Ponto B de coordenadas, menos 3 e 1 positivo. Onde é que estaria esse ponto? Aqui, ó, menos 3 e 1 positivo. Ok? Menos 3 e 1 positivo está aqui, ó. Aqui está o nosso ponto B. Tranquilo? Perceba também o seguinte, que o nosso plano cartesiano, ele divide aqui, ó, o nosso plano original em 4 partes. Essas 4 partes nós chamamos de quadrantes. Esse aqui, ó, quadrante onde nós representamos o ponto A, é o que nós chamamos de primeiro quadrante. Aqui onde está o ponto B é o segundo quadrante. Esse aqui de baixo é o terceiro quadrante. E esse último aqui é o nosso quarto quadrante, tá bom? Então eu quero que você entenda isso. O plano cartesiano divide a região em 4 partes, que são os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E também você tem que entender que todo ponto, bom? Todo ponto ele possui coordenadas. Essas coordenadas, o primeiro valor corresponde ao eixo X, que é o eixo da horizontal, e o segundo valor vai corresponder sempre a Y, que é o eixo da vertical. Para você entender de forma bem tranquila e fácil a questão das transformações geométricas, eu vou falar de uma por uma, passo a passo, bem tranquilo para você compreender. Olha só a primeira aí, ó. A primeira transformação geométrica que nós temos
É a ampliação, tá bom? Então, como que funciona a ampliação? Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada, ou seja, os seus vértices, por um número positivo maior que 1. Professor, o que seriam esses vértices? Os vértices, na verdade, são os pontos, ó, que nós já falamos. Então, perceba que eu tenho ponto A de coordenadas 2 para x e 3 para y. Tenho um ponto B de coordenadas 4 para x e 5 para y. E um ponto C de coordenadas 7 para x e 1 para y. Perceba que esses pontos, ao serem ligados aqui, ó, para os seus respectivos segmentos, perceba que nós conseguimos formar esta figura geométrica aqui, que é um triângulo, ok? E nós queremos fazer essa ampliação. Como que nós vamos fazer para ampliar? Nós vamos fazer o seguinte, ó. De acordo com o exemplo que nós temos aqui, nós vamos pegar cada um desses pontos e multiplicar por 2. Olha aqui, ó, o ponto A. 2 vezes 2, 4. É isso? 3 vezes 2, 6. 4 e 6. 4 e 6 é o ponto F, ó. Então, o ponto A, ó, quando eu ampliei ele, multiplicando, dobrando os seus valores, aqui, ó, eu tenho esse ponto F aqui. Se eu tenho o ponto B, de coordenadas 4 e 5, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Vai dar que ponto o ponto B? O ponto G aqui, ó, coordenadas 8 e 10. Se eu pego o ponto C, de coordenadas 7 e 1, 2 vezes 7 vai dar 14, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, 14 e 2 aqui, ó. Esse ponto aqui, que é o ponto E, ó. Tá vendo como a minha figura, o meu triângulo, ele houve uma ampliação? Então, essa ampliação ela vai acontecer quando nós pegamos cada valor, tá bom? Cada ponto, ou seja, cada vértice, e nesse caso, quando nós estivermos multiplicando por um número maior que 1. Multiplicou por um número maior que 1, então significa que vai haver uma ampliação, ok? Agora, se eu pegar o triângulo, vamos pegar aqui como se fosse o triângulo maior que o primeiro, ó. Triângulo de coordenadas EFG. E eu multiplicar por um número que está entre 0 e 1, entre 0 e 1, se eu multiplico por um número entre 0 e 1, então vai haver uma redução, ok? É como se eu pegasse esse triângulo maior aqui, ó, onde o ponto E de coordenadas 14 e 2, o ponto F de coordenadas 4 e 6, e o ponto G de coordenadas 8 para x e 10 para y, ok? Lembrando, o primeiro valor, sempre o eixo da horizontal. O segundo valor, sempre o eixo da vertical, ok? Então, se eu pego esses valores e multiplico, por exemplo, por meio, quanto que é 14 vezes meio? 14 vezes meio é 7. Aqui, ó, ponto A aqui, ó. Aliás, ponto C aqui, ó, de coordenadas 7 e 1. É isso? Se eu pego 4 e 6, né, que é o ponto F, e multiplico por meio, 4 vezes meio é 2. 6 vezes meio é 3. Então, 2 e 3. 2 e 3 vai dar que ponto? Ora, 2 e 3 vai dar o ponto A aqui, ó. Tá vendo que houve uma redução? Então, se eu multiplico as coordenadas dos meus pontos por um número entre 0 e 1, vai haver uma redução. Se eu multiplico por valores maiores que 1, vai haver uma ampliação. Bom? Então, vamos lá. Qual outro tipo de transformação que podemos ter também? É a chamada reflexão. Tá bom? A primeira reflexão que nós vamos falar é sobre a reflexão em relação à origem. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui esse polígono, onde eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Todos esses pontos são os vértices, ok? Vértices da figura. Então, nós vamos pegar essa figura aqui com esses pontos e vamos multiplicar todos eles por menos 1. Ó. O ponto A de coordenadas 2 para x, 5 para y. O ponto B de coordenadas 6 para x, aqui, ó, e 5 para y. O ponto C de coordenadas 6 para x e 3 para y. E o ponto D de coordenadas 2 para x e 3 para y. Multiplicando todas essas coordenadas por menos 1, vai ficar desta forma aqui os números, ó. Os meus pontos aí. Consegue perceber isso aqui? O ponto A, 2 e 5. Mais vezes menos, menos. Mais vezes menos, menos. Então vai ficar menos 2, menos 5. 6 e 5 positivo, menos 6, menos 5. 6 e 3 positivo, menos 6, menos 3.
2 e 3 positivo, menos 2 e menos 3. Perceba que, nesse caso, como nós temos aqui, ó, no primeiro quadrante, quando eu multipliquei todas as coordenadas por menos 1, perceba que a nossa figura ela ficou do mesmo tamanho, ok? Só que ela está onde? Ela foi para o terceiro quadrante, ok? Terceiro quadrante. Então, houve uma reflexão. Essa reflexão em relação à origem aqui, ó. Em relação à origem. Então, significa que se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, no segundo quadrante esta figura, e eu fizesse uma reflexão em relação à origem, no segundo quadrante ela iria para onde? Para o quarto quadrante. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Agora vamos falar da reflexão em relação a uma reta. Ok? Ou seja, em relação a um dos eixos. Então, nós vamos multiplicar por menos 1 apenas um dos eixos. Ou os valores que estão em x, ou os valores que estão em y. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só. Multiplicando primeiramente os valores que estão em x por menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto A, nesse triângulo aqui, de coordenadas 1 para x e 1 para y. O ponto B de coordenadas 4 para x e 1 para y. E o ponto C de coordenadas 3 para x e 2 para y. Eu vou multiplicar todas essas coordenadas aqui, ó, pelo valor menos 1. Então, vai ficar todas essas coordenadas, não, só a coordenada x, tá bom? A coordenada x pelo valor menos 1. Então, vai ficar, ó, quem é x aqui? É o primeiro valor. 1 vezes menos, 1 vezes, menos 1 vezes 1, vai dar menos 1. Vai ficar menos 1 e 1. Aqui vai ficar menos 4 e 1. Aqui vai ficar menos 3 e 2, ok? E quando nós pegamos esses pontos aqui agora, que nós encontramos, e nós então montamos o nosso outro triângulo, perceba que, nesse caso aqui, ó, o triângulo que estava no primeiro quadrante, ele apareceu de forma reflexiva aonde? No segundo quadrante, ok? Então, se eu pego a coordenada x e multiplico por menos 1, então perceba que saiu do primeiro quadrante e foi para o segundo quadrante. E perceba que y, os pontos de y, ó, eles se manteve, ó, se mantiveram, as coordenadas de y, ó, as coordenadas de y se mantiveram aí, e o triângulo nosso que estava no primeiro quadrante foi para o segundo quadrante. Perfeito? Então vamos lá, continuando agora. E quando eu multiplico agora o y por menos 1? Olha só como é que vai ficar, ó. Os mesmos pontos, ó. A, 1 e 1, B, 4 e 1, C, 3 e 2. Então, eu vou multiplicar apenas a coordenada y por menos 1. Então, vai ficar 1 e menos 1, 4 e menos 1, 3 e menos 2. E aí, montando o triângulo, perceba que o triângulo, ó, veio para o quarto quadrante. Tá vendo só? Então, manteve-se os valores de x e mudou-se, é isso? Os valores de quem? De y. Tá vendo aqui, ó? Antes era positivo, agora os de y são o quê? Negativos. Muito bem. Vamos lá. Continuando agora, falando sobre um outro tipo de transformação geométrica, que é o que nós chamamos de rotação. Agora, muito cuidado. Para realizar a rotação, é necessário você fixar um ponto. Bom, é necessário ter um ponto fixo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, ó. Então, a minha rotação vai ser em relação a esse ponto. Que ponto é esse? É o ponto B de coordenadas 2 e 2. Tá vendo só? Então, como eu vou rotacioná-lo a partir desse ponto, então, a coordenada D, olha aqui, ó, o ponto D vai ser o mesmo ponto B. Tá bom? Os valores de B vai ser os mesmos de D nesse caso. Agora, eu vou fazer um giro aqui, ó, de 1/4 de volta, também conhecido como 90 graus. Se eu faço esse 1/4 de volta, também conhecido como 90 graus, o que vai acontecer com o ponto A? O ponto A, ele vai vir para cá, ó. Aqui onde eu estou escrevendo o ponto F, então esse aqui seria o meu ponto A, ó, quando eu faço a rotação. E esse ponto C, ele vem para cá, ó. Ok? Onde está o meu ponto E. Então, o ponto C de coordenadas 2 e 1,
ele se transforma pela rotação do ponto E de coordenadas 1 e 2. E o ponto A de coordenadas 1 e 1, pela rotação, ele se transforma no ponto F de coordenadas 1 e 3. Ok? Então vamos lá. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a translação. No caso da translação, nós temos aqui, ó, o seguinte, ó. O que é a translação? É a transformação, que consiste no deslocamento. Então nós vamos apenas deslocar, ok? Deslocar aí os pontos da figura. Então perceba que eu tenho aqui os pontos dessa figura aqui, ó, ponto A, B e C. A de coordenadas 1 e 1, B de coordenadas 4 e 1 e C de coordenadas 3 e 2. No caso da translação, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar cada um desses pontos aqui, ó, em X, e vamos somar mais 5, ok? Vamos fazer andar 5 casas. Então, por exemplo, como eu tenho 1 e 1, eu vou pegar o ponto de X e somar mais 5. 5 mais 1, 6. Então, vai 6 e 1. 4 mais 5, 9. 9 e 1. 3 mais 5, 8. 8 e 2. Perceba que esses novos pontos aqui, ó, ao fazermos a soma de 5 a esses valores, então, perceba que houve um deslocamento, tá vendo? De todos os pontos, ó. E esse deslocamento foi na mesma direção e no mesmo sentido, tá vendo só? E detalhe, nós não somamos o mesmo valor a cada uma das coordenadas X, então por isso que ficou na mesma, o quê? Distância. Muito bem, certinho. Então, olha só, agradeço demais por você ter assistido até aqui essa nossa aula. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para você, que você possa ter entendido os conceitos, tá bom? Eu vou dizer para você o seguinte, agora vai aparecer os cards aqui no final, neles eu vou colocar a forma como eu utilizei para fazer esses gráficos aí, tá? Esses desenhos aí. Eu utilizei o GeoGebra. Então eu vou deixar para você aí no card aí, para você clicar, eu vou te ensinar como é que você vai fazer. O GeoGebra ele é fantástico. Você vai poder utilizá-lo para muita coisa, tá bom? Mas antes de finalizar, eu quero pedir que você deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. Vou deixar as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade para estarmos juntos novamente, ó. Tchau, tchau e fui!